Recentemente, o vereador Sérgio Nogueira ocupou a tribuna da Câmara para fazer um levantamento e um balanço, uma prestação de contas aos amigos e eleitores desse primeiro semestre. Um primeiro semestre, vereador, diferente, nós já falamos sobre isso, devido à pandemia. Como é que foram os trabalhos de março para cá, mas também de janeiro para cá? Antônio Carlos, primeiramente é um prazer estar aqui no Dourados News para compartilhar com a sociedade, com a população, acerca do nosso trabalho. Realmente foi um trabalho atípico, ninguém conhecia, ninguém sabia como lidar com uma situação como essa, como em todos os outros lugares da sociedade. Mas os trabalhos parlamentares, eles não tiveram a paralisação, só mudou a forma de nós fazermos as nossas sessões. E como as sessões elas vêm ocorrendo normalmente, então nós temos a oportunidade de fazermos as indicações normais, os requerimentos, as moções de congratulações. Então, nesse trabalho parlamentar, nós continuamos fazendo normalmente. Nós inovamos um pouco em relação às lives, alguns assuntos importantes nós trouxemos para discussão, em vez da audiência pública, através das lives, ouvindo também a participação da sociedade, e isso agregou realmente um público diferenciado para o nosso mandato. E nós temos aí projetos de leis que foram aprovados e o desejo de continuar atendendo às reivindicações e à solicitação da sociedade. O senhor vinha fazendo praticamente todo mês uma audiência pública. Nós vivemos um Brasil de cores, né? Por exemplo, Agosto Lilás. Como é que fica agora essa situação, vereador? Então, em relação especificamente ao que você está perguntando do Agosto Lilás, a nossa colega da Câmara, Daniela Hall, ela é proponente dessa lei e ela vai fazer uma live nessa semana, inclusive. Então, o que acontece? Nós temos outros projetos de lei, como a questão da violência contra a mulher. Nós aproveitamos esse momento para falar numa live sobre esse assunto. Nós temos um outro projeto de lei que nós aprovamos, que é em relação à questão da destinação do imposto de renda para as crianças, através da Lei Amigo da Criança. Então, fizemos uma live também sobre este assunto. Então, por mais que nós não consigamos fazer as audiências públicas, através das lives nós alcançamos praticamente o mesmo público, porque numa visualização da live, ela chega a mais de 1000 visualizações. Então é interessante porque a gente acaba até aumentando o público nesses temas. Isso aconteceu também, vem acontecendo nas sessões ordinárias, né? Exato, você é testemunha disso, participando conosco ali, coordenando justamente os trabalhos do cerimonial. Você notava que a frequência nas sessões era em torno de 50 pessoas, 40, algumas sessões com um pouco mais de público. No entanto, as sessões virtuais, online, elas têm tido aí mais ou menos uma assistência de 150, 200 pessoas que acompanham e depois elas ficam também gravadas e as pessoas podem ter acesso a essas decisões, deliberações e as participações. Outra coisa muito importante que nós conseguimos através da pandemia foi ter a presença de senadores, de deputados federais, e semanalmente nós temos um deputado federal, um deputado estadual, um senador participando conosco e debatendo, como foi nessa última sessão com o deputado Vander Lobé, que usou da palavra por 30 minutos, na semana passada a deputada federal Rose Modesto. Então isso para nós é um ganho muito grande, porque nós conseguimos trazer para a população em Dourados aquilo que está acontecendo no cenário federal. E o vereador articula e conversa direto com o deputado, mostrando para a sociedade o que ele está fazendo. Com relação ao que a Câmara conseguiu, por exemplo, nós tivemos recentemente a senadora Simone Tebet trazendo 5 milhões para Dourados. É essa intervenção que o vereador pode fazer? Esse é um dos trabalhos que o vereador precisa fazer. Por que o vereador precisa fazer? Porque cada vereador, no momento das eleições, para deputado estadual, para deputado federal, governador e senador, ele é procurado para ajudar nesse trabalho de divulgação dos candidatos. Uma vez que o candidato se elege, e nós tivemos um problema muito grande em Dourados, que não conseguimos eleger nenhum deputado federal, a maioria, 7 deputados federais, são de Campo Grande, nós temos que ir até os deputados federais e mostrar as necessidades do nosso município. E aí é uma questão de afinidade, porque você trabalhou para o deputado, você vestiu a camisa dele, você fez a campanha dele, você conseguiu votos no município para ele, e agora esse deputado ele pode corresponder e deve corresponder.
é o caso aqui, eu quero citar, do Luiz Ovando, deputado federal. Nós ajudamos o deputado federal Luiz Ovando, nós obtivemos aí já uma emenda de R$500 mil para asfaltamento lá no Parque das Nações, 450 mil para asfaltamento em volta ali do Seminário Batista, no Jardim Aide Piratininga. Nós conseguimos também uma emenda de 350 mil para o Hospital Evangélico para compra de equipamentos. Conseguimos 500 mil destinados do recurso do deputado especificamente para a Covid e ainda conseguimos 50 mil para a APAI, 50 mil para a Pestalozzi e 50 mil para a Toca de Assis. Então foram R$2 milhões fruto de um trabalho de um vereador que foi no deputado, fez um compromisso, fez uma aliança e conseguiu trazer esses recursos para o nosso município. Próximas discussões, o senhor tem utilizado muito das lives, quais serão as próximas? Então, nós temos aí, agora no mês de setembro, está chegando o mês de setembro, e nós vamos trabalhar novamente a temática da prevenção ao suicídio. Agora em agosto, por conta do Agosto Lilás, nós vamos também nos empenhar, porque nós temos uma lei, Maria da Penha vai às igrejas. Então, como essa questão da violência contra a mulher ocorre no âmbito da sociedade, e as lideranças religiosas, o padre, o pároco, o diácono, o pastor, ele muitas vezes é quem ampara da primeira vez essa questão da violência, ele quem ouve primeiro. Então nós queremos trabalhar com esses líderes religiosos para que eles estejam cientes de que eles têm um papel muito grande e que podem ajudar as pessoas que sofrem violência doméstica. E já preparando também uma live para discutir a questão da prevenção ao suicídio. Que é bastante grande e uma preocupação, principalmente entre os jovens. Exatamente, Antônio Carlos. E aí nós temos uma questão que não está sendo abordada ainda, mas a pandemia em si, nós temos aí um possível agravamento do número de casos de suicídio no pós-pandemia. Por quê? Esse distanciamento e esse isolamento social, ele provoca um ambiente muito favorável para a depressão, porque a pessoa se isola. Pensa no caso de alguém que tinha um convívio social com os filhos, netos, um idoso, e agora ele fica afastado desse convívio familiar. Se essa pessoa já tinha uma predisposição para a doença, né? Que é uma doença, questão da depressão, doença no âmbito psicológico, a facilidade para desenvolver esse problema, ela é potencializada. Nós já tivemos casos, literalmente, de suicídio em época de pandemia, provocados por desemprego, provocado por esse caos que tem gerado na sociedade. Ou até mesmo casos já notificados de pessoas que contraíram o coronavírus e por ter comorbidades, sabendo do sofrimento que passaria por essa doença, a pessoa, em tese, entendeu que ela poderia amenizar um sofrimento e buscou um recurso que a gente sabe que não é a saída, né? Então, nós temos que trabalhar a prevenção e já nos policiarmos em relação aos números de casos que poderão ocorrer na pós-pandemia.